Olá você! Então, mais uma vez juntos para resolver uma questão de sociologia dentro dessa modalidade que é o pensamento já inserido no Brasil. Vamos então a ela. O plenário da Câmara aprovou em segundo turno a proposta da emenda à Constituição, a PEC 43801 do Senado, que permite a expropriação de imóveis rurais e urbanos onde a fiscalização encontrar exploração de trabalho escravo e os destina à reforma agrária e a programas de habitação popular. Perceba, a perspectiva é a de expropriar imóveis rurais e urbanos onde a fiscalização encontrar a exploração de trabalho escravo. Pois bem, e os destina à reforma agrária e a programas de habitação popular. A proposta é oriunda do Senado e, como foi modificada na Câmara, volta para o exame dos senadores. Pois bem, esse é o nosso texto. Vamos lá ao enunciado. Embora o Brasil esteja plenamente inserido na era da denominada sociedade digital e de consumo e a população tenha conquistado algumas garantias para o exercício de sua cidadania, o país ainda enfrenta relações de exploração de trabalho análogas às do período da escravidão. Sobre o trabalho escravo no Brasil, pode-se afirmar que, perceba então que estamos usando uma modalidade que era constituída aqui no Brasil, ainda hoje, no século XXI, de análoga a essa questão da escravidão. Mas a pergunta diz sobre o trabalho escravo no Brasil. Então, muita atenção às alternativas que nós teremos. Letra A. É uma prática mantida por fazendeiros do interior do Brasil que, embora registrem em sua carteira seus funcionários, não realizam de maneira adequada o pagamento de um salário mínimo conforme obriga a lei em vigor. Mais do que apenas registrá-lo, eu lembro a cada um que nós necessariamente, na perspectiva do trabalho escravo, não temos nenhuma forma de direito ou de registro. É simplesmente uma exploração do trabalho alheio. Então, essa alternativa não nos interessa. Letra B. As relações de exploração de trabalho, análogas à escravidão, são identificadas pelos fiscais do Ministério do Trabalho apenas em regiões distantes dos grandes centros urbanos, onde a presença do Estado é precária. Na verdade, esse apenas aqui nos limita, porque justamente já foi constatado em lugares, em regiões metropolitanas, próximos a grandes centros urbanos, tá? A perspectiva desse trabalho escravo, principalmente quando você tem na construção não apenas fazendária, mas mesmo na prática do trabalho civil, no trabalho da construção de obras, né, e nas perspectivas voltadas para a construção de novos lugares, mais do que apenas estar limitada a uma produção agrária. Então essa também alternativa não nos atende. Letra C. É uma prática mais comum nas fazendas de produção de carvão e de criação de gado no interior do Brasil, sendo quase inexistente nas fazendas modernas de produção de grãos e de cana-de-açúcar. Exatamente, perceba, quase inexistentes não atende à necessidade que é colocada aqui, porque justamente já se verificou tanto nessa perspectiva da produção de carvão, na criação de gado, como também em fazendas de produção de grãos e cana-de-açúcar, e até na questão da produção, no trabalho civil, na produção e na construção de prédios. Então também não nos atende. Vamos à letra D. Relações de exploração de trabalho análogas à escravidão ainda são encontradas em diferentes partes do país, tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas. Perceba que a letra D ela consegue ter a amplitude necessária quando ela dá a dimensão das áreas urbanas e áreas rurais e colocando-as em diferentes partes do país, independentemente do trabalho que é realizado e onde ele é realizado. Portanto, a questão que melhor se adequa ao que é perguntado sobre os trabalhos escravos no Brasil é a letra D, onde nós temos uma ideia exata de como acontece esse trabalho escravo nas diversas possibilidades do país e em várias circunstâncias diferentes.